me levou a minha primeira fala, né? Claro, é importante, sim, claro que o gol, né? Mas o empresário, na hora que a gente vai lá entregar o gol pra ele, ele não quer saber como a gente fez o gol, né? Sim. Mas, enfim, é justamente isso. Mas tu falou e me deu aqui um déjà vu aqui, que é o seguinte, né? Eu comecei a trabalhar com meu pai aos 14 anos de idade, né? Então, perguntar a minha formação, eu sou vendedor, né? Então, eu gosto de vender. Né? Então, é isso que eu gosto de fazer e é isso que eu me identifico. E trabalhando com ele, ele sempre me pegava no final do dia e dizia, me traz os cartões de visita das empresas que tu visitou. E aí eu tinha uma caixa de sapato e ele colocava todos os cartões de visita. Eu chegava no final do dia e dava para os clientes, né, que eu tinha visitado, batido porta a porta, fazer o verdadeiro PAP, né? E aí, PAP. e ele de fato ele não ligava para todos os clientes, mas ele pegava um, dois clientes dali e ligava, perguntou se eu tinha passado lá. Né? E claro, depois que eu reativava aqueles contatos todos, e já me ligaram para todos que estiver vindo aqui. Então, ali começou, né, aquela instigação nossa, minha, eu digo, pelo empreendedor. E quando eu conheci o Eduardo em 2016, nas primeiras reuniões que eu tive com ele, de um negócio que eu vou contar, que eu acabei vendendo uma empresa para o Eduardo, vendedora, né? Acabei vendendo uma empresa para o próprio sócio. Ali eu me identifiquei muito com ele, da forma dele se portar em mesa e da forma como ele se comunicar. Né? De uma forma bem simples, assim, usando palavra bonita para se falar. Porque eu tenho comigo uma coisa, as pessoas que sentam na tua frente começam a falar muito bonitinho, te alisando, ali na frente tem alguma coisa. Então, isso é uma coisa sempre que eu me identifiquei muito com ele à primeira vista, assim, né? Posso falar que foi quase um amor à primeira vista, né? É importante. Então... Não, porque é uma sociedade, né? Claro, não deixa de ser uma relação, né? Então, de fato, né? E, claro, a gente acabou criando é de uma sociedade, viramos grandes amigos hoje, então, te falo isso, a gente tem um amor, um carinho por ele forte também. Mas ali atrás, quando eu comecei a ver com o Eduardo isso, eu montei a empresa junto com ele, convidei meu pai para ser nosso sócio, porque de fato eu e ele botar Soares e Bitelo e Soares, né? Puxa, a gente tinha que ter um nome. A minha filha tinha 3 anos de idade, recém 23 anos, então tu imagina, eu saí da empresa porque uma das formas que a gente conversou, eu e ele, foi o seguinte, ele disse, cara, olha só, para dar certo alguma coisa tem que ter foco, né? Então, aí eu abdiquei, imagina, trabalhando 21 anos com meu pai, eu saí da empresa durante 21 anos, então não tinha como dar errado. Tanto que quando eu e o Eduardo, a gente sempre fala, né, não existe plano B, é o plano A. Exato. E o plano A tem que dar certo, né? Se tu fez o plano A, tu executou mal ele, né? Então, reativa ele novamente, mas é o plano A, não tem plano B. Muito menos o C, nem pensa nessas alternativas. Que depois eu vou contar também um episódio sobre a pandemia, sobre plano A, B, C e D. E aí foi que isso, poxa, eu com uma filha fazendo 3 anos de idade, cara, eu tinha uma filha, o Eduardo não tinha filha ainda. Mas, não podia dar errado no meu negócio. Minha filha não queria saber se eu tinha ou não tinha condição financeira. E, cara, virou 30 dias, eu tinha cartão de crédito, enfim, como qualquer outro ser humano. Sim. E aí foi que deu certo, por quê? Eu pegava a carteira de cliente da Marpa, marcas e patentes, e eu ligava dizendo, olha, eu tenho levar uma posição das tuas marcas. E aí, na verdade, eu e o Eduardo, a gente fazia o efeito surpresa. E aí, de fato, foi usando um pouco aí do título do podcast de vocês, a gente fez. Aí o Eduardo, com toda a expertise na parte tributária, a gente conseguia fazer uma leitura só pelo CNPJ da empresa. A gente via o que o empresário já tinha feito. Porque eu tinha que chegar com um efeito surpresa. Então, além de eu iniciar aquela conversa com o empresário, olha, eu tô te levando, Rafael, um assunto sobre a tua marca. Tu ia me receber. Se eu falasse tributário, tu não ia me receber. Por quê? 2 coisas que o empresário não gosta de ouvir. Tributário, fiscal, né? Imposto. E tudo isso vai afastando. Né? Para na cabeça do empresário, isso é negativo. E isso que é o dever da MGT. A gente está conseguindo converter essas ideias no empresário de ver oportunidade. Mas voltando à minha fala, e aí eu e o Eduardo chegava no empresário e dizia, Rafael, esse assunto aqui tu não fez, né? Então a gente trazia um efeito de surpresa para o empresário. Só que também uma coisa que a gente identificou no andar de toda a carruagem da nossa operação, que muitas vezes eu vinha com a ideia e o empresário, ele tinha um problema. Então ele dizia que o que estava machucando ele naquele momento. E é aquilo que tu vai aprendendo, né, com a outra lado da mesa. E aí o Eduardo, a gente montou a empresa, começamos inicialmente eu e ele, então muitas vezes a gente fazia viagem, saía domingo, voltava sexta-feira, saía segunda, voltava sábado de manhã. E isso foi durante todo o tempo. Te digo que a gente não deixa de fazer isso hoje, mas a gente faz de terça a quinta, constantemente a gente está na rua. E aí, puxa, muitas vezes fechava um processo, fechava um contrato com o cliente, o Eduardo dentro do quarto do hotel, batendo o processo, fazendo toda a peça, e eu indo junto com ele, não sou advogado, distribuir o processo. Então, assim, a gente começou, não tinha
banca nem nada. Então, nos olha assim hoje, puxa, mas ninguém vê a cicatriz por baixo da roupa, né? Exato. Então, estamos aqui vestido de... Esse aqui é um personagem, tu acaba tendo, tu acaba criando isso, porque de fato é a comunicação com o empresário. Perfeito. E aí, eu e o Eduardo começamos aí a estruturar a empresa, né? Começamos a ter condição operacional na empresa, enfim. Meu pai ele fica na retaguarda da empresa, então mais parte do conselho, até hoje junto com a vida do próprio Roberto, depois a gente contar a própria história do Roberto, a entrada. E começamos a botar vendedores na empresa. Vendedores. Aí uma hora, o Eduardo operacionalmente não tinha mais condição. Irmão, tô avançando. Depois tu toca a tua fala, tá? Pode. Sim, toca pra você. E aí não tinha mais condição, a gente começou a contratar advogados, né? Depois a gente foi pra área da parte fiscal, que justamente hoje faz as apurações de crédito. E aí, puxa, a MGT até o que tá. A gente... As pessoas falam que a gente inaugurou a nossa filial em São Paulo esse ano. As pessoas, pô, vocês chegaram esse ano em São Paulo? Não, a gente tá desde 2016 em São Paulo. A gente nunca deixou de estar presente no mercado de São Paulo, porque eu digo que felizmente ou infelizmente, mas as coisas tudo acontecem em São Paulo, né? Sim. Posso dizer que é quase a capital do Brasil, né? Exato. Então, de lá que, né, o setor financeiro está lá, sediado, enfim. Então, eu acho que hoje toda empresa que quer dar uma guinada diferenciada, ela tem que estar presente no mercado paulista. Tem que passar, né, por essa prova de São Paulo, né? Tem. Porque depois que passar por São Paulo, vai. Se bem que nós aqui, nós já temos o nosso jeito de viver, que as empresas dizem que se passou pelo Sul, se entrou aqui no mercado, entra em qualquer lugar. Sim, tem até aqui é bem peculiar, né? Tem até, né, Rafa, sem citar nomes de marca, mas tem uma marca de refrigerante que ele lançou a linha Diet Zero. Ele botou a primeira linha aqui no Sul. Deu certo no Sul aqui, dá certo em qualquer lugar do Brasil. Sim, então, a aprovação do gaúcho não é fácil, né? Muito barrista, né? Então... E a gente é mesmo. Tu fala que a gente acaba não ter cultura, mas a gente... Às vezes o Eduardo fala assim, puxa, como a gente é barrista, né? A gente trava muito isso. Sim. Então, assim, resumir basicamente, para não falar tudo, porque como o Eduardo falou, deixar a gente ficar falando. Não, eu prometo que não vou falar de jurídico, não é nada. Mas foi assim que a gente estruturou a empresa, continuamos estruturando ela. Hoje, tu falasse já, Danilo, a gente está passando já dos 150 pessoas, diretos e indiretos. Que legal. Hoje, as pessoas perguntam, né? O Eduardo colocou muito bem, né? Qual é que é a diferença nossa, né, dos outros escritórios? O que a gente se diferencia no mercado, né? A gente é simples, a gente é descomplicado, né? Quando a gente montou a empresa, a gente usava gravata, né? E aí a pessoa até que nos auxiliou a fazer essa descomplicação do escritório, dizia, não, eu vou tirar a gravata do Mac e do Edu, porque o Eduardo sempre usava gravata, né? E uma maletinha? Não, a maletinha acaba não usando. Aí dava medo, né? Terno, gravata, uma maleta, os caras não abrem a porta, não. É o vendedor, né? O pastel, né? Passo telefone. Eu sempre brinco isso. Então, e aí, puxa, a gente não usa mais gravata, a gente tem que se comunicar de uma forma, puxa, a gente podia trazer um vinho aqui, né? Eu trago um energético, depois a gente conta a história do energético. Quer dizer que a gente é acessível, e tudo isso no andar de toda a construção do escritório. Eu, Eduardo, aos poucos, a gente vem fazendo justamente essa descomplicação do mercado. E a diferenciação do nosso do mercado, né? Não sei se está na pauta de vocês, enfim, mas eu vou me adiantar um pouco, é justamente isso. Cara, a gente é descomplicado, a gente é exatamente essa caneta aqui, né? Uma caneta simples, escreve como todas as outras e dá o resultado mesmo que tu precisa. O que precisa, o que ela tem de diferente? Agilidade. Né, e acessibilidade. Então é isso que hoje a MGT é, a forma como se comunica é justamente dessa forma. E tu falasse do livro também, então o livro não conta nada de jurídico, né? Justamente a verdade nua e crua da nossa história. História mesmo. História mesmo, depois vamos dividir a fala, eu e o Edu, que é muito legal essa história do livro. O energético igual, então, puxa, cara, essa é a MGT. Eu e o Eduardo somos... semana passada eu botei uma frase que a gente criou umas pulseiras com os nossos dizeres, depois o Edu explica sobre ela também. E eu criei uma frase, eu criei uma campanha no meu Instagram até, falando que me lançassem uma palavra que tivesse um sinônimo de motivação, né? Que fizesse uma similaridade, o que leva à motivação. E a pessoa mandou para mim obstinado, né? E de fato nós somos obstinados pelo que a gente faz. Né? Acreditamos pelo que a gente faz, a gente se identifica com o que a gente faz. Isso é muito importante, né? Tu falasse muito bem, né, Rafa? Hoje nós somos justamente isso. O nosso trabalho, às vezes, ele acaba sendo um cunho social. Porque eu vou na empresa, eu converto negócio para empresa, ou seja, resultado. Nessa palestra que o Eduardo comentou, a gente teve um convite e a gente pediu para uma cliente dar um depoimento para nós. Né? Então, e não combinamos, né? E isso foi fantástico, a forma que ela falou. Ela disse que com a vinda da nossa operação na empresa dela, ela conseguiu abrir um novo mercado,
Não que a MGT fez a diferença, mas ela disse que teve grande parte do auxílio da nossa empresa, da MGT. Legal. Então, isso que nos motiva, isso que faz a gente acordar hoje de manhã, né? Abrir os olhos é o seguinte, vamos lá que eu tenho que fazer o diferencial hoje na vida de alguém. Legal. Essa é a nossa operação. Se pôr como vocês têm um jeito de trabalhar, eu acho que o principal também é se pôr no lugar do cliente, né? Porque cada empresa tem sua história, cada empresa tem os seus problemas. Então, acho que isso, identificar o problema do outro e resolver, que acho que é o principal, isso poucos conseguem, né? Perfeito. Todo mundo tem ideia, todo mundo pensa, mas vai lá fazer, né? Sim. Vai lá fazer. Cara, isso é muito complicado e que bom. O trabalho bom é dar solução para os problemas dos outros. As pessoas querem solução.